Fala galera, beleza? Quem fala é Rashid e hoje você está ouvindo mais um episódio do Dois Devs Podcast, podcast das suas terças-feiras. Estou aqui com o grandiosíssimo Thiago Ramos. E aí, Ramos, beleza? E aí, Rashid, como é que você está? Tudo bem com você? Eu que estou sempre acostumado a começar, fiquei até sem saber o que fazer agora. Tá vendo, rapaz? Acontece nas melhores famílias. É verdade. Então, cara, eu tô bem, muito obrigado. Então, galera, a gente acabou não falando, mas o tema de hoje é sobre perspectivas. Como a gente enxerga o mesmo caminho de diversas formas em diferentes tempos, né? Como assim diferentes tempos e diferentes formas? Aí a gente vai começar a dar exemplos e algumas experiências, tanto sem ser na área tecnológica, quanto na área de TI também, nosso dia de desenvolvimento. Inclusive o Ramos chegou para conversar contando uma história, tentando idealizar já esse episódio com uma história verídica e sem ser de TI dele, que eu achei super interessante, né? Então, Ramos, conta aí essa história de perspectiva que você teve na sua vida pessoal aí, de caminhada, de runner. Os momentos epifânicos, de epifanias que você tem na sua vida, eles sempre vêm quando você está naquele estado de exaustão, morto. Quando você acha que vai morrer. Exatamente. Né? Literalmente, quando você acha que literalmente você vai morrer. Exatamente. E eu passei por isso acho, 2 vezes em menos de 1 hora, no mesmo dia. E, velho, conta essa história pra gente começar a entrar no modo o que significa perspectiva e como é que a gente começa a ver diferente. Dá essa introdução pra gente. Claro, eu ando de bicicleta, né? Eu sou um cara que tenta ser atleta. Só que assim, o tenta é aquele só tenta mesmo. É isso, não. Eu te conheço. Eu te conheço. E aí o que acontece? Você sabe. E o que acontece? Eu tinha uma bicicleta que acho que o pessoal chama de speed. É aquela bicicleta com pneu fininho, que o pessoal anda no Tour de France e tal. Não aquelas do Tour de France, óbvio, né? Mas uma Caloi que parece com as do Tour de France. E eu andava muito estrada, né, com ela. E acabou que eu não conseguia uma equipe para fazer comigo e tal, uma galera para andar comigo. E eu peguei essa bicicleta, dei pro meu pai e peguei uma mountain bike. E aí também não tinha ninguém para andar comigo e tal, eu andava... A gente mora numa cidade de orla, né, então eu andava pela praia. E aí um amigo meu, aliás minha esposa, que disse, olha, fulano de tal faz trilha. E eu conhecia ele também, era meu amigo e tal, mas eu não sabia que ele fazia trilha. E ele também não sabia que eu andava de bicicleta. E aí eu fui falar com ele, bicho, porra, comprei uma mountain bike e tal, e eu faço trilha. Eu quero fazer trilha, na verdade, faço trilha não, eu quero fazer trilha. E aí ele disse, olha, dia tal tem uma trilha para iniciante. Eu vou com um amigo meu e mais outro, e aí você pode ir com a gente. Aí eu, pô, massa, né? Trilha para iniciante e tal, legal. Tranquilaço, pô. Eu ando de bicicleta a praia inteira, pô. 8, 9 quilômetros, 10 quilômetros aqui andando na orla, pô. Tranquilo, pegar uma trilha. Easy. Aí eu perguntei pra ele, são quantos quilômetros? Aí ele, olha, entre 25 e 35 quilômetros. E aí, pô... Eu, assim, como sempre, como se analisar os casos assim, que eu me meto, né? Eu disse, pô, é só 15 quilômetros a mais, assim, besteira. Não deve ser muita coisa, é só mais do que o dobro, né? Detalhe, meu pessoal, um pedaço da orla, que é a frente da orla de Maceió, que vai da Jatiuca até o início da Ponta Verde, e de volta são 5 km só, viu? Exato. E aí a gente parece que é... Parece que é. É porque quem não é daqui talvez não tenha noção, mas assim, basicamente, a orla turística da cidade, se você um dia vier para Maceió, você vai conhecer a Jatiuca, a Ponta Verde e a Pajuçara, que são as orlas turísticas de Maceió. Toda essa orla turística, ela são 5 km de distância se você for andando pela orla. Ida e volta, né? Você vai e volta dá 5 km. Eu acho que eu ida e volta 5 é até o Alagoinha, tá ligado? Só que é só do Hotel Jatiuca até o Alagoinha. Né? Pronto. Ali, tá. Enfim. Beleza, aí lá vai eu, né? Fui 4h30 da manhã, eu acordei, 5 horas tô lá, pronto pra ir pra trilha. E aí o que acontece? Começamos pela estrada e 5 minutos na estrada eu já estava morto. Morto. Já tava pensando, eu vou voltar porque eu não vou aguentar. Nem começou o negócio ainda. E aí esse amigo meu disse assim, bicho, tu tá cansado, né?
E eu disse, velho, tô. Aí ele, velho, mas nem começou, a gente vai começar a brincadeira agora. E aí eu pensei, sinceramente, comigo mesmo. Olha, eu tenho duas opções nesse momento. E eu pensei isso mesmo. Eu disse, olha, eu posso desistir e esse cara vai zombar de mim o resto da vida dele. Mas eu também não tô nem aí, foda-se, é melhor do que morrer. Ou eu posso botar aqui o fôlego pra dentro aqui e tentar ir nesse negócio. Porque é uma coisa que eu quero fazer. E é uma coisa que realmente eu quero começar a fazer. E aí, continuei. Cara, quando a gente sai da estrada, que entra no meio do mato, é que você realmente se arrepende com todas as forças, assim, sabe? Não tem como voltar mais, né? No início ainda tinha como eu voltar, só que eu, depois que eu entrei, eu disse, não, agora eu já entrei, eu vou, então, né? O cara entrou numa ação, exato. E, bicho, você vai entrando no meio do mato, e vai entrando, e você vai começando a ficar desesperado, porque você já tá cansado, e você vê aquelas, eu não vou chamar de montanha ou de ladeira, hein, porque não é. É uma mentira dizer que é uma inclinação. É uma inclinação. Né, você tem aquela inclinação no relevo, né? E aquilo já parece ser aquelas montanhas de 5º grau do Tour de France. Eu não sei nem se tem 5º grau. É aquelas montanhas de o último grau que existe no Tour de France. Assim. E você bota a marcha mais leve do mundo e não consegue subir ela. E é só uma inclinação. E nesse momento você vê a galera passando por você como se estivesse, tipo, andando, sei lá, andando motorizado, entendeu? E aí você começa a perceber, porra, que porra é isso? Tá? Que esses caras estão aí, passam por mim do nada e eu tô aqui morrendo, né? Velho, quando tu me contou a história, eu fiquei imaginando a cena. E quando você falou, você não comentou agora, mas você tava morrendo nessa ladeira. Não cheguei ainda não cheguei nessa parte ainda não. Beleza. Beleza, aí esse amigo meu preocupado comigo disse, porra, bicho, relaxa e tal, que só tem uma ladeira. Aí eu pensei, pô, e aquelas outras, todas ali não eram ladeiras. Beleza, né? Aí ele, não, quando chegar na paisagem que a gente vai ver, cara, você vai ver que valeu muito a pena. E eu fiquei com aquilo na cabeça, de, porra, pelo menos vai valer a pena, né? Quando eu chegar nessa paisagem que ele tá falando aí. E aí a gente foi. Aí, beleza, eu tô do lado dele, num determinado momento ali. E ele chegou pra mim e disse, ó, agora bota a marcha mais leve que virando aqui a curva vai começar uma ladeira. E eu já não tava mais aguentando. Nesse momento eu já não estava mais aguentando. E eu tava pensando assim, sinceramente, eu acho que eu vou morrer e não tem nem como chegar uma ambulância aqui. Caralho. Não tem como chegar nada. Não tinha como entrar carro, não tinha como entrar nada. Esses caras vão ter que me levar como se eu morrer aqui? E eu olhava os meus batimentos cardíacos e tava 185, 190. E eu, caralho, eu não chego nem na ladeira ainda. Aí eu disse, bicho, eu vou dar uma parada aqui por enquanto. Aí ele, não, beleza, a gente vai subindo, a gente te espera lá em cima. Aí eu, beleza, só que nisso tinha um cara que ficou pra trás, porque eu acho que ele teve algum problema pessoal dele. Ele parou pra falar no telefone e ele ficou pra trás. E aí eu parei na subida da ladeira e eu olhava a ladeira, eu não vi o final da ladeira. E ele foi subindo, foi embora da minha vista, acho que em 10 segundos. Esse cara subiu, parecia que ele tava de moto. E os outros caras que estavam com ele foram atrás dele de boa. Aí eu disse, pô, agora eu vou começar. E fui subindo. Eu subi, acho que 30 segundos na ladeira, eu parei, não aguentava mais pedalar. Saí da bicicleta e fui subindo, andando. Sendo que eu não aguentava andar, porque era muito inclinada a ladeira também. Pra andar levando a bicicleta. E aí eu andava um pouco, parava, subia na bicicleta, pedalava um pouco, parava, andava um pouco, levando a bicicleta, parava e fui fazendo isso. Sendo que nesse meio tempo aí de descer e subir da bicicleta, o cara passou por mim. Nessa ladeira. O cara passou por mim, velho. O cara parece que tava correndo, bicho. O cara passou numa velocidade. E outra, ele tava falando no telefone, velho. Ele passou rápido falando no telefone, numa ladeira que eu não conseguia subir nem andando, velho. Caralho, velho. Eu olhei pra cara desse cara, esse cara tá de sacanagem com a minha cara. Ele olhou pra tu e deixou sozinho ainda, né? Ele nem olhou pra mim, cara. O foda foi isso, que ele tipo passou e nem me viu, velho. Caralho, meu irmão. Eu tô muito mal, velho. Que físico merda que eu tenho, tá ligado? Como é que pode isso? Calma, Brent. E aí, beleza. Ainda fui, demorei mais ou menos uns 10 minutos pra subir essa ladeira. Esse meu amigo meu lá de cima ficava, Thiago, gritando, né? Pra ver se eu tava vivo ainda. E eu tô subindo. Valeu a pena quando chegou lá em cima? Não. Quando chegou lá em cima, ele disse pra mim assim, cara, relaxa, que não tem mais ladeira. Eita. Aí eu, pô, que massa, velho. Pô, e foi verdade, assim, não tinha mais ladeira. Só que assim, não tinha mais ladeiras desse tipo, né? Mas inclinações ainda tinham muitas. Sendo que, pra mim, qualquer inclinação já era ladeira, né?
E aí ele disse, ó, no final aqui da descida, a gente vai parar nessa paisagem massa. E, velho, a gente desceu e tal, a gente parou na paisagem, a paisagem realmente era massa, só que eu tava num estado de espírito tão foda, assim, tentando sobreviver, que eu não olhava. E ele falou assim, olha aí, pô, essa paisagem você não vê em todo lugar. Eu disse, bicho, eu quero que a paisagem se foda. Eu quero viver essa porra. Eu quero ir pra casa, velho. Ele fez, velho, ainda tem chão. E era tipo assim, a trilha foi de 35 quilômetros, eu acho, de 32 quilômetros mais ou menos. E a gente tava no quilômetro 8, assim. Caraca, velho. Foi uma superação, né, Ramos? Velho, foram, tipo, várias superações. Tipo, eu cheguei a pensar em parar muitas vezes e parei e voltei, tá ligado? Eu cheguei meia hora depois que a galera. Quando chegou na estrada, eu não aguentava mais pedalar, pô. E na estrada tem aquelas inclinações também, né? E essas inclinações eu basicamente ia na marcha mais leve que tinha porque eu não conseguia fazer mais nada. E aí foi quando eu comecei a pensar sobre a vida, né? E eu comecei a pensar sobre essa perspectiva que as pessoas podem ter sobre a vida. De que o mundo, ele não é o mesmo mundo para duas pessoas diferentes. Aliás, para ninguém o mundo é o mesmo. Se você botar 20 pessoas olhando para a mesma coisa, para a mesma imagem, essas 20 pessoas vão falar coisas diferentes, porque as pessoas enxergam o mundo através de todas as experiências que elas estão vivendo e de todas as coisas que elas sabem e que elas já passaram pela vida. E isso é diferente de cada pessoa. E eu simplesmente achando que aquilo ali era a coisa mais extraordinária que eu estivesse fazendo, e pros caras era só mais um dia de caminhada, assim, de bicicleta, não era nem dia de trilha mesmo. E nisso eu vou te falar, o cara chegou pra mim e disse assim, ó, essa trilha que a gente fez, a minha velocidade média foi de 13 km por hora. A trilha que ele vai fazer amanhã, na sexta-feira, a média de velocidade dos caras é 26 km por hora. Eu, a 13 km de média, tava morrendo já. Eu fico imaginando, velho, o que aconteceria comigo andando com a galera de 26 km por hora. Só que assim, a forma como eu enxergava o que eu tava fazendo era totalmente diferente com a forma como ele enxergava o que ele tava fazendo. E isso por quê? Porque ele adquiriu uma certa experiência, tal que ele olhava para aquilo ali com outros olhos. E aí, foi quando eu falei com você, eu disse, bicho, vê como é o mundo, né? Na área da gente, uma pessoa que faz o que a gente faz, ou que tá querendo fazer o que a gente faz, pode achar que é a coisa mais complicada do mundo de fazer. E pra gente já não é. Já é uma coisa que meio... No caso, eu acho que meio que já foi, tá ligado? O cara que passou no telefone lá, esbanjando tranquilidade, enquanto você tava morrendo, provavelmente ele já passou por aquilo, mas há muito tempo, né? E tipo assim, esse cara, ele mesmo falou pra mim, eu fiz 160 quilômetros semana passada. Quer dizer, por 160 quilômetros, velho. Coisa. É uma etapa do Tour de France, velho. Tá ligado? Eu falo muito Tour de France, porque eu sou muito fã do Tour de France. Assim. Notamos. E tipo, fico pensando assim, pra esse cara andar 30 quilômetros na velocidade que a gente foi por causa de mim, tá ligado? Eles foram devagar porque eu atrasei todo mundo. E pra ele foi um passeio, velho. Por isso que pra ele, aquela ladeira que pra mim era a coisa mais, tipo... difícil no momento, né? É, coisa mais difícil do mundo pra mim ali. E realmente foi muito difícil, velho. Quando eu disse, vou fazer uma trilha, na minha cabeça era muito do tipo, beleza, a diferença é que de vez de ser estrada é terra, tem uns percalços aí, mas a massa que vai ser altas paisagens massa. Só que, velho, é muito, muito cansativo, demais, assim, dói o corpo inteiro. E tem essas horas que você acha que vai morrer várias vezes, não é uma só não. Agora, assim, entendeu? A minha perspectiva com relação ao que eu tava fazendo. Que eu sei que se eu não desistir, isso vai deixar de ser assim. Uma hora ou outra, se eu continuar treinando e continuar fazendo e continuar indo fazer trilha, vai chegar uma hora que eu vou estar de boa, fazendo outros caminhos e tal, e vou ter uma visão diferente daquilo, entendeu? Que foi exatamente quando eu falei pra você, eu disse, bicho, você pega um cara iniciante, é exatamente a mesma coisa, velho. O cara vai pegar pra programar e ele tenta uma ou duas vezes e ele diz, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, eu não nasci pra fazer isso. Porque é exatamente isso, velho. A dificuldade é enorme, é tamanha pra ele. E a gente, às vezes, se desconecta dessa realidade que ele tá vivendo. Porque a gente já tá há muito tempo fazendo aquilo. A gente olha pra ele e diz assim, que é isso, velho? Isso é tão fácil, tá ligado? E falar isso, velho, pra o cara, não é ajudar o cara, entendeu? É zombar do cara, porque não é que é fácil ou difícil. Porque não existe o fácil ou difícil nessa etapa. O que existe é como o cara enxerga ela, né? Perfeito.
Eu nunca zombo do cara assim, não. Eu realmente tento sempre entender. Mas a gente às vezes faz até sem perceber, entendeu? Porque é exatamente isso, assim, a gente se desconecta dessa realidade que o cara tá vivendo. Já tá muito distante da gente, entendeu? Pois é. Só que o engraçado é isso. A gente tá distante dessa realidade, porém a gente também tá distante de uma outra realidade de alguém que tá bem mais avançado, tá ligado? Quando eu digo bem mais avançado, é exemplo. Eu não sei quase nada sobre data science, mas um cientista de dados tá muito na frente, entendeu? E, tipo, ele vai olhar pra mim e vai dizer, pô, como é que você não sabe isso? Isso aí é elementar. É, exatamente. É tipo, as perspectivas mudam de acordo com o tempo de aprendizado, por exemplo, né? A história que você contou, eu consigo tirar pelo menos 3 perspectivas diferentes para o mesmo caminho da ladeira lá que você falou. Tipo, um cara iniciante, como você, começou a subir a ladeira, você só tinha 2 caminhos. Pô, isso é impossível para mim, não dá, ou seja, desistência. Primeira perspectiva de tipo, é muita areia pro meu caminhão, né, como o jargão que a gente fala, mas que é o que eu vejo muita gente fazendo na nossa área, tipo, tenta uma vez, 2 e para na terceira. Não insiste como você insistiu, que aí é onde eu vejo a segunda perspectiva. Velho, tá muito difícil, mas eu vou me superar, eu vou doar mais de mim, vamos que dá. A gente caminhando devagar vai conseguir. E que é uma perspectiva que eu vejo, que é um processo evolutivo, que algumas pessoas mais experientes na área de TI, por exemplo, a gente, quando vai aprender uma coisa que não sabe, exemplo, data science, é mais fácil a gente entrar nessa segunda perspectiva evolutiva de vamos que dá, mesmo que a gente esteja sofrendo muito, do que um cara mais inexperiente e iniciante que simplesmente desiste na terceira tentativa, tá ligado? E a última perspectiva que eu vejo é, pô, eu já manjo isso aqui, já tá tranquilo, só tô guiando outras pessoas. Perspectiva do, é tranquilaço, tá ligado? Dá pra fazer. Que é o cara subindo a ladeira lá com o telefone, porra. Sabe o que é engraçado, cara? Que eu vou falar sobre 2 coisas aqui, uma voltando a esse segundo tópico que você falou, mas antes disso, queria que as pessoas entendessem o seguinte: esse cara subindo a ladeira falando no telefone, fazendo uma analogia, né? Tentando fazer uma associação com a nossa área, ele é o líder, o developer sênior que é líder da tua equipe. E você, como cara novato, ou como júnior, ou como, sei lá, pleno, que almeja aquela vaga ali, almeja estar ali naquele lugar daquele cara, você pode agir de 2 formas. Uma seria a forma como eu agi do cara. O cara passou por mim, falando no telefone, e eu comecei a rir, velho. Porque eu olhava pra cara do cara e disse, meu irmão, isso é muito fácil. Isso é não difícil. É possível que eu não tô conseguindo. Isso é muito difícil, velho, pra mim, tá ligado? Mas isso não é difícil. Eu olhei subindo e eu fiquei parado, velho. E eu olhava e dizia, isso não é difícil, velho. Isso tá difícil pra mim, tá ligado? Mas isso não é difícil. E, tipo, eu não sentia raiva do cara, não achava que ele tava zombando de mim, nem nada, tá ligado? E o que eu achei foi, esse cara tá subindo porque realmente não é tão complicado, tá ligado? E é como você deve olhar para o cara que é líder. Você não deve olhar para o cara com inveja, com raiva, tentando roubar o trabalho do cara, tentando roubar a vaga do cara. Ou até pensando, eu nunca vou conseguir ser assim, tá ligado? Ou com esse pensamento negativo, porra, eu nunca vou conseguir chegar no nível desse cara. Não é que o cara que tá lá é fácil, não, entendeu? Mas assim, não é impossível você chegar lá onde aquele cara tá. E você não precisa também ficar com raiva do cara por ele estar lá, ou por ele estar, às vezes, ter algumas regalias que você não tem, entendeu? É saber que é possível e usar aquele cara como uma referência, uma forma de aprendizado e é tentar aprender o máximo que você puder com ele. A outra coisa que eu queria falar é que você falou nesse segundo tópico aí do cara não desistir. Exato. Hoje eu dou muito valor à experiência, mais do que o cara ser prodígio, assim, pelo seguinte. Lógico que a gente sempre quer o cara prodígio experiente. Mas por quê? O cara, quando ele é bom, mesmo esse cara sendo bom, ele pode cair nesse caminho do tipo, isso aqui é muito difícil pra mim. Ou, isso aqui realmente não dá. O cara que é experiente, ele passou por esse caminho algumas vezes, entendeu? Ele passou por esse caminho do tipo, cara, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir, mas eu vou, eu não vou conseguir, mas eu vou. Porra, consegui. Da segunda vez, ele vai, porra, não vou conseguir, mas, epa, peraí. Eu já passei por isso antes. Eu vou conseguir sim, porque da outra vez eu consegui. Eu vou fazer como eu fiz da outra vez. E aí ele vai melhorando a estratégia dele de aprendizado, de uma forma que ele vai aprendendo outros tópicos e outras coisas cada vez mais rápido, de forma melhor.
E isso é o valor da experiência que não dá para ter, a não ser que você tenha essa experiência de passar por uma situação e conseguir chegar do outro lado, entendeu? E isso é para tudo, assim, principalmente para quem é empreendedor, por exemplo. Quem é empreendedor passa muito por isso várias vezes ao longo do caminho de um empreendimento que ele está fazendo. E assim, esse valor da experiência, nada tira. O cara que não tem experiência, ele vai estar dizendo que nada, experiência não é tão importante assim. Tanto que tem caras aí com 20, 30 anos de experiência que o moleque chegou lá e detonou os caras. Beleza. Porém, esse mesmo cara de 20, 30 anos vai resolver alguma coisa que esse moleque vai ficar 3, 4 dias para resolver, porque o cara já passou por isso. A experiência traz esse tipo de ensinamento que o estudo só não traz. Então, assim, voltando aqui, o que a gente mais busca num profissional e o que a gente mais busca como profissional é sempre estudar, sempre evoluir, sempre querer ser melhor, sempre ter aquele brio de ir lá e buscar o conhecimento e sabendo que a experiência vai te ajudar a cada vez mais melhorar a sua forma de como adquirir conhecimento. E assim, esse é meio filosófico, mas não é para você deixar de dar valor à experiência e dar valor só a uma coisa. Você tem que dar valor a todo o conjunto, entendeu? E assim, se você está começando e enxerga a coisa de uma forma, saiba, a partir de agora, que isso não é necessariamente uma coisa impossível ou muito difícil. Isso é simplesmente o momento em que você está, a forma como você está enxergando, baseado na experiência que você tem até agora. Mas que se você não desistir e continuar, você vai passar por essa etapa e não tenha dúvidas, você vai chegar na outra etapa, que é quando você vai olhar e vai achar super complicado de novo e vai achar que não tem saída também, só que aí você já teve a experiência da primeira etapa de ver que tem saída. E você já vai saber que você vai conseguir chegar do outro lado se você seguir certas estratégias que você seguiu da outra vez. E assim você vai fazendo na vida, né? Vai se adaptando e tal, e sabendo que toda etapa que você for seguindo, você vai vendo que essa barreira de achar que é impossível, ela vai diminuindo. Tudo é possível, velho. Tudo que você quer, deseja de bom, é possível. Então, tá difícil, não tem problema, velho. Só vai lapidando, vai devagar até conseguir, porque uma hora você consegue. É só você botar metas na sua cabeça, metas de aprendizado, metas de desenvolvimento, metas do que for. E trabalhar nelas arduamente que você vai conseguir, velho. Então, tenha sempre uma perspectiva de tudo é possível, tá ligado? E não que é impossível, nunca vou chegar lá, o cara é bom demais, não tem como chegar no nível dele. Isso é balela. Tem. Pode demandar mais tempo, pode demorar mais, mas um dia você consegue, cara. E tenha sempre isso em mente, tá ligado? Esse episódio acabou sendo um episódio bem autoajuda, né? Bem de seja foda. Mas é importante a gente ver que existe esse lado psicológico da vida, né? E da profissão que você segue. Com certeza. Vamos conversar sobre isso, porque muita gente fica estagnado às vezes, porque quer aprender uma coisa nova, quer mudar de profissão, quer seguir uma carreira e não segue porque no primeiro obstáculo, no segundo, já se acha algo intransponível e é só a visão que você tá tendo daquilo naquele momento, velho. Não é a realidade da coisa, entendeu? É o monstro debaixo da cama, assim, que não existe, tá ligado? Mas você cria porque é a sua visão de mundo naquele momento, a perspectiva que você enxerga aquele problema, aquilo que você tá passando naquele momento. Perfeito, perfeito. Bom, galera, é isso aí. Se você tá ouvindo o podcast até agora, eu sou o Thiago Ramos. Hoje eu tô com o Rashid Calazans aqui. A gente falou hoje sobre perspectiva de mundo, perspectiva de vida, como você enxerga o mundo que você vive atualmente. A forma como você enxerga o mundo, ela não é a realidade do mundo, ela é só o close que você deu no mundo naquele momento e como você pode mudar essa perspectiva várias vezes. Se você não segue a gente, vai lá no YouTube, 2Devs Podcast, pode seguir a gente lá no YouTube. Pode assinar o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Cashbox. Gratuito, assinatura gratuita. Apple Podcasts, assinar de graça, não é assinar pagando. Não. A gente chama assinar, mas é subscribe, porque em inglês é subscribe, mas é de graça. Pode seguir a gente também nas redes sociais, @2devs no Instagram, @2devs podcast no Twitter. Se quiser mandar e-mail pra gente, falando como a gente é lindo e maravilhoso, pode mandar também. No 2devs@gmail.com. 2devs por extenso o e-mail, tá? Isso, 2devs Todos por os extenso. outros é o 2 numeral. Galera, se vocês quiserem, e eu gostaria de ver a perspectiva de vocês nas suas áreas, deixa na descrição aqui se você
tá assistindo pelo YouTube, que a gente consegue ler e consegue trabalhar com eles depois e respondê-los, com certeza. E se estiver ouvindo por alguma plataforma de podcast, deixe um comentário também lá no Simplecast, que é o principal. Você consegue fazer comentários lá também. 2devscast.com.br. Isso mesmo. Galera, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje e contigo também, Ramos. E até a próxima. Obrigado, senhor. Até a próxima, galera. Valeu.